Nós temos também, né, outra classificação de medicamentos que são utilizados em cirurgias, né, que são os anestésicos locais. Então, os anestésicos locais, eles bloqueiam reversivelmente a geração de condução de impulsos ao longo de uma fibra nervosa. Nós já vimos a aula, então, de anestesiologia, mas aqui podem ser, né, utilizados em cirurgias odontológicas e pequenas incisões também, os anestésicos locais. Então aqui como exemplo a gente tem a benzocaína, a procaína, a buvacaína e a lidocaína. Muitas vezes o paciente, por exemplo, que vai fazer uma vasectomia, o médico ele vai utilizar aqui só um anestésico local para poder fazer a incisão, pois não necessita de sedação ou então de um anestésico aí regional ou então geral. Então aqui o paciente ele se recupera muito mais rápido, né, e pode ir para casa também mais rápido. Nós temos os analgésicos e também os antipiréticos, que são drogas capazes de abolir ou aliviar a dor, assim como também reduzir a hipertermia. E elas se dividem em analgésicos opioides e não opioides. Nós temos então os opioides, que eles são de origem do ópio, né, que é uma planta, né, uma droga, obtida do suco da Papaula pauper somniferum, né, que é uma plantinha. E ela é desidratada, se transformando em pó de ópio. Então o ópio ele contém mais de 120 substâncias distintas. Ela foi isolada aí em 1806, né, em uma substância pura no ópio, e ela se, né, transformou aí, se chamou de morfina. E em homenagem a Morfeu, deus grego dos sonhos. E aí foram outras descobertas, né, como também a codeína em 1832. Então a morfina, né, ela é o protótipo de analgésico mais antigo que a gente tem. Ele é um narcótico, tá? E ele é largamente utilizado. Então ele pode ser administrado tanto por via oral, subcutânea, intramuscular ou então intravenosa. Ela é rapidamente absorvida e atinge uma concentração sanguínea em até 15 minutos. Então ele tem um efeito depressor direto, né, dos centros respiratórios, o que torna bem perigoso em pacientes com comprometimento respiratório, né? Então deve ser usado com bastante cautela e preocupação. Ele possui também propriedades vasodilatadoras diretas. Então a morfina ela é um medicamento para dor e ela deve ser utilizada somente em casos extremos mesmo, onde o paciente tem uma infecção grave e aí o nível de dor desse paciente é muito grande. Nós temos a codeína, que é uma substância obtida do ópio também, que é considerado um analgésico brando, né? Ele é mais tranquilo aí do que a morfina. Ele é utilizado para tosse, diarreia, dor leve e moderada e também analgesia obstetrícia. Ele é usualmente administrado por via oral, na dose de 15 a 60 miligramas por comprimido. Já os não opioides, eles são analgésicos, né, mais fracos em relação aos opioides, e eles podem ser incapazes, né, de suprir dores intensas. Então, às vezes, os não opioides em relação a algum tipo de dor, eles não vão, então, resolver, né? Então, ele tem, então, seu emprego em dores de escala menor. Então, eles são utilizados para poder reduzir a hipertermia, né, ou, então, dores menores. Então, a gente tem o ácido acetil salicílico, que é a aspirina, o paracetamol, a dipirona e também o ibuprofeno. O ibuprofeno é muito utilizado em cirurgias e também o paracetamol, principalmente no pós-operatório. Os anti-inflamatórios, eles são drogas que reduzem os quadros inflamatórios, caracterizados por dor, calor, rubor e edema. E eles podem também ser analgésicos ou não. Eles se classificam em hormonais, que a gente chama de esteroidais. Eles possuem baixa ação analgésica, com propriedades anti-inflamatórias e antialérgicas, né, de potente e anti-imunitário. Então, eles são utilizados em doenças autoimunes, transplantes, etc. E eles podem causar também úlcera gástrica, fraqueza muscular e psicose. Então, os inflamatórios esteroidais são extremamente importantes em cirurgias, né, de transplantes. Então a gente tem a dexametasona, a hidrocortisona, muito difícil de mexer com hidrocortisona, tá? A diluição dela é muito ruim. Prednisona e prednisolona também são medicamentos aí esteroidais. A gente tem os ANS, que a gente chama, né, os anti-inflamatórios não esteroidais, que são medicamentos empregados para vários processos inflamatórios. Então, eles vão ajudar o paciente a se recuperar de uma cirurgia. Também produzem ação analgésica e também antitérmica. Os efeitos colaterais mais frequentes são úlceras, né, na mucosa bucal, cefaleia, tontura e distúrbios gastrointestinais. Os ANS aumentam o tempo de sangria, né, diminuição das plaquetas, devendo ser informado o seu uso, né, em laboratórios e questões também pré-operatórias. Na clínica,
clínica também é utilizada para poder fazer sintomas de dor e inflamação, ou então, né, que sejam reumáticas ou não. Então a gente tem o diclofenato de sódico, o diclofenato de potássio, o naproxeno e o cetoprofeno. Então os ANES não esteroidais, eles são utilizados no pós-operatório, tá certo? Nós temos somente os antieméticos, tá? Que são medicamentos em caso de náuseas, né? Em caso de cirurgias, quando o paciente às vezes faz uma cirurgia de emergência e precisa tomar uma anestesia, a gente entra com antiemético porque causa muita náusea e muito vômito, né? Então eles causam uma depressão e aceleram o esvaziamento gástrico. Eles são principais, né? Os efeitos colaterais incluem tontura, reação alérgica e também sonolência. Nós temos os principais que são quais? O dimenidrato, né? O metoclopramida e a ondansetron e a galisterona, que são os principais medicamentos aí antieméticos utilizados. Nós temos os hipertensores, que elevam a pressão arterial, assim como os antihipertensivos, são extremamente importantes para que a gente faça a manutenção aí, né, a gente faça a manutenção do paciente durante a cirurgia. Nós temos só os antidiuréticos, né, que são aí os reguladores da temperatura, onde quando o paciente produz febre, ou seja, né, a temperatura acima de 37 graus, nós vamos administrar então os antipiréticos, tá? E eles não afetam a temperatura quando a gente administra, né, no corpo de uma pessoa se ela não tiver febre. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, semana que vem a gente tem aí a nossa prova. E é isso, tá bom? Foi um prazer dar aula para vocês. Foi um prazer conhecer todos vocês, mesmo que seja só de longe, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido muito. Me desculpe qualquer coisa e até mais, né? A gente se vê por aí. Tchau, tchau.